na página 13, que a gente tem aqui uma abordagem sobre cultura, né, e indivíduo, tá? Nessa abordagem aqui, nós vamos falar de normas e valores. O que são normas, né? Normas seriam aqui, então, vamos dizer, uma série de regras que vão, né, nortear o nosso padrão de comportamento, né? São uma série de condutas esperadas por nós, né? Esperadas para que a gente haja conforme aquilo. Então, nós vivemos sobre uma série de normas, tá? Essas normas, elas foram classificadas pelos sociólogos como formais e informais. Então, o que seriam as normas formais? São as regras, as normas escritas, né? As leis, vamos dizer assim, né, não pode roubar, é crime isso, é crime aquilo, então é o que está registrado. Então, são as normas formais, né, para o comportamento e o convívio aí do ser humano em sociedade. E as normas informais, tá? Elas não estão escritas, mas são regras, né, de comportamento que nós sabemos como que nós devemos nos portar, né, como que nós devemos agir, como nós devemos nos vestir, e não necessariamente elas estão registradas, né, escritas, mas que faz parte ali, né, da conduta esperada também da sociedade, né, no nosso comportamento social. E assim, essa relação que nós temos, então, com as normas, né, vamos dizer assim, com essas regras, né, de comportamento, elas envolvem sanções, né? Então, sanções aí é um outro conceito importante que está aí no nosso livro, na página 13, né? Então, o que são sanções? As sanções são punições que nós temos por certos comportamentos ou, né, recompensas, né? Então, quando a gente é elogiado, quando a gente é premiado por uma ação coerente com aquelas normas de comportamento da sociedade, tá? Então, nós vivemos sobre normas, tá bem? E essas normas, então, são formais ou informais, e atender ou não essas normas, elas podem implicar numa consequência, ou uma punição, né, que é uma rejeição das pessoas, ou, né, vamos dizer, uma punição perante a lei mesmo, né, que é quando a norma ela é escrita, quando ela é formal, e a gente, né, não cumpre essa norma, a gente sofre, então, sanções de punição, né? Nós vamos, né, sofrer algum tipo de retaliação, de coerção, porque a gente não cumpriu aquela norma de comportamento, né, formal. E informal também, a gente também pode sofrer rejeições das pessoas, a gente já vem falando um pouco sobre essas questões, tá? Então, é assim se caracteriza as normas. Agora, existem umas regras, né, umas normas muito rígidas, né, muito fortes e assim que são considerados os tabus, que tá aqui, né, no final, né, da página 13 ali, na segunda coluna, no final, no último parágrafo, a gente está falando de tabu, né? O que são os tabus? São regras rígidas de proibição, né, em que é um assunto ainda que para a sociedade ele é muito escandaloso. Então, por exemplo, né, aqui ele traz o exemplo do incesto, né, que é relacionamento afetivo sexual entre membros da própria família. Isso é um tabu, né, é uma regra assim rígida. É inaceitável na nossa sociedade esse tipo de comportamento, tá? Então, além, né, dessas questões formais e informais, né, a gente tem os tabus que são mais rígidos e mais sérios. Tá? Agora, o que permeia todo esse processo? Os valores. Tá? O que permeia a criação de regras, de normas, da própria legislação, às vezes a necessidade do ajuste da legislação, porque a sociedade está sempre em movimento. Né? São os valores que uma sociedade tem. Então, a gente vai falar de valores, claro, tem os valores pessoais, mas a gente está falando aqui, né, dos valores a níveis sociais mais amplos.
tá? Então, são concepções coletivas de comportamento sobre o que é bom ou ruim. Então, a gente vai definir valor deste modo, conforme está ali dentro da sociologia. Então, essas concepções maiores, claro, as nossas concepções particulares são influenciadas por isso. E eu posso ter uma concepção particular muito diferente, né, que vai entrar em conflito com as concepções dos valores da moralidade oficial da sociedade que a gente vive. Mas se a gente for considerar, muitas das coisas nós somos influenciados por essa sociedade. Então a gente pode pensar que existem valores grandes, né? Se a gente for observar, nós vivemos uma moral cristã, né? Pautada no cristianismo. Então, o que mais predomina das nossas relações afetivas, né, do nosso entendimento do que é certo e do que é errado, né, os nossos valores são permeados pelos valores, por exemplo, do cristianismo, tá? Então, existem outros valores de outras religiões ou de outros? Tem, existem outros. Né? À medida em que a gente vai interagindo com as outras culturas e com esses outros valores, a gente pode sofrer ali alguma influência também, tá? Mas o que é o valor coletivo da nossa sociedade aqui ocidental, Brasil, Europa? Valor, a moral cristã, por exemplo, tá? Um outro exemplo de valores que a gente pode pensar para a gente entender o que são essas concepções coletivas, né? Por exemplo, são um conjunto de valores que permeiam a sociedade capitalista que nós vivemos. E é um exemplo que o nosso livro traz, né? Então, ele vai trazer esse exemplo aí dos valores aqui, deixa eu ver, né? Aqui mesmo na página 14, quando a gente vai discutir a questão dos valores. Então, ele vai trazer as tendências, né? Ou vamos dizer, um leque de comportamentos, de valores que permeiam essa sociedade, que é a sociedade capitalista, por exemplo, né? Qual é o valor primeiro da sociedade capitalista? Pode falar, propriedade privada, garantia, né, do que é meu, né, do que é particular, a defesa perante, né, aquelas normas, leis e tal, do que é privado. Com esse processo da pandemia, por exemplo, a gente tem aí uma grande discussão que é a questão econômica, né? O crescimento econômico que regrediu, que não há crescimento, há um retrocesso aí, que isso faz parte do conjunto de valores né, do que orienta a nossa sociedade, as nossas relações econômicas. É estar preocupado com esses números, com o mercado, e há um conflito aí entre saúde e economia, né, que não deveria acontecer, mas que faz parte, né, dessa estrutura de valores que nós vivemos, que é o foco na economia, no desenvolvimento crescente, no trabalho, né? E aí o texto de vocês traz em contrapartida uma outra cultura dos países nórdicos, né, da Europa do Norte, né, que eles já valorizam ali o lazer, a criatividade, o tal do ócio criativo que o Domenico de Masi traz, que é um sociólogo italiano, né? Então, o ócio criativo é um conjunto de valores, né? A gente pode caracterizar, né? O texto de vocês traz aí esse exemplo dessa sociedade, desses países do norte, né? Esse ócio criativo, ele valoriza a vida cultural e não o trabalho, né? Ao excesso e tudo mais. O trabalho, né? O tempo despendido até na sala de aula, na educação, que a gente vive, né, no dia a dia, né, aí vocês se sentem ali, aí às vezes sobrecarregadas de tantas aulas, de tantas horas, de tanto estudar, né? Nesses países nórdicos há um valor ao lazer, porque o lazer, né, ele promove nessa concepção de valores a criatividade, a inovação, né? Então é preciso preservar esse espaço do prazer e do lazer, né? A vida cultural diferente, né, dessa concepção que nós temos aí da nossa sociedade, que é uma sociedade, vamos dizer assim, focada no trabalho, no crescimento, tudo em função, né, do desenvolvimento econômico, e o lazer, o prazer, o ócio, né, necessário para a existência, para a vida, ele é deixado de lado. Então, aí são exemplos de, né, valores, né, coletivos, sociais aí, esse conjunto aí de concepções, né, coletivas de comportamento que são diferentes. Tudo bem?
Bem, então a gente ficou faltando essa parte e, né, mais abaixo aqui no texto, no livro de vocês, na página 14, a gente vai falar, no âmbito da cultura, a gente vai falar do patrimônio cultural, né, o patrimônio histórico-cultural. Né? O que é um patrimônio histórico-cultural? Justamente você considerar, né, esse conjunto, né, de produções humanas. O que vem a ser cultura? Produção humana, né, tudo que o homem produz, né, e que está ali contido, essa produção humana reflete, né, o comportamento, os valores, né, que são importantes nessa sociedade, naquele grupo cultural, naquela sociedade específica. Então se começa a entender que é preciso preservar esse patrimônio cultural. E aí a gente viu que a cultura ela pode ser tanto material como imaterial, né? Então, nesse sentido, né, a cultura material e imaterial, o patrimônio histórico-cultural, ele também é material e imaterial. Né? Então, essa preservação. Então, o que seria o patrimônio histórico? É o conjunto, né, dos bens culturais, históricos, artísticos, reconhecidos como traços fundamentais para a memória coletiva e para a identidade de uma sociedade. Então, tá aqui na página 14, aqui no final da primeira coluna, a gente tem essa definição aí de patrimônio histórico, né, como esse conjunto de bens culturais importantes para determinar uma sociedade, uma cultura, uma identidade. Dentro desse processo, né, de você identificar essa identidade a partir dessa produção cultural local, né, que tem a ver com aquela sociedade, com aquele espaço, né, vamos dizer ali, que tem um espaço físico, né, um espaço temporal, enfim, né, de um grupo, de uma determinada população que tem uma identidade ali, né, cultural, identificar isso, né, e fazer o processo de preservação e valorização dessa identidade. Então a gente tem aí um outro conceito, uma outra coisa importante dentro da estrutura, né, vamos dizer hoje, da sociedade, do Estado atual, que é o processo dessa preservação desses patrimônios e o processo de tombamento, tá? Então tombamento é um conceito aí importante. Vocês já devem ter ouvido falar do tombamento, né, de certos patrimônios, né, quando eu vou considerar aquilo parte da identidade e aí o Estado faz o tombamento. O que quer dizer tombamento? Tá aí, né, na segunda coluna aí do final da página 14, a gente tem aí, ó, o tombamento é uma intervenção feita por um órgão público, né, desse Estado, dessa estrutura pública, no intuito de preservar um determinado patrimônio. Então, o que acontece? Uma casa, ela pode refletir a arquitetura de uma época, ela pode refletir, né, ela pode ter uma simbologia muito importante, né, em relação, né, a quem viveu naquela casa, ela marca um momento histórico, ela marca uma identidade, né, naquele momento histórico. Então a casa, por exemplo, pode ser tombada, no sentido de que, né, o Estado vai intervir, né, na preservação dessa casa. A pessoa não vai deixar de ser proprietária da casa, mas essa pessoa, o proprietário dessa casa, vai ter que gerir, né, essa casa junto com o Estado, no sentido de preservar, reformar, né, não alterar. Então o Estado vai participar desse processo, né? Não deixa de ser da pessoa, mas o Estado pode ajudar, né, até pode ajudar financeiramente na manutenção, na reforma do patrimônio, como a pessoa também ela é responsável em não alterar, né, as características fundamentais que determinam aquilo como um traço cultural daquela sociedade. Então a gente está falando de um patrimônio que é aí, no caso, parte da cultura material. Então uma casa, material, né?
Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, um patrimônio, ele pode ser também natural, no sentido de que pode ser uma paisagem, né? Então, aí o Estado vai entrar no sentido de preservar, sim, aquela paisagem, né? Aquela natureza, aquele espaço, aquela vegetação também. O caso dos parques são considerados patrimônios, né, também que naturais, e tem a intervenção ali do Estado, né, para conter, né, qualquer tipo de degradação, né? O Parque Nacional aqui é um exemplo disso também, né? E aí a gente tem uma outra coisa que gosta muito de cair em prova, que é o patrimônio, né, imaterial, tá? Então, o que vem a ser o patrimônio imaterial? Tem a ver com a cultura imaterial, que a gente já viu ali na aula passada, o conceito do que seria a cultura imaterial, tá? Tá aqui na página 9, né? No início dessa página, tá falando aqui, né, do que vem a ser a cultura imaterial. São os aspectos abstratos, né, como técnicas, saberes, modo de fazer as coisas, né? Pensamento, linguagem, ideias, todo esse campo abstrato é parte do patrimônio ou da cultura imaterial, né? Então, aqui na página 15, voltando aqui no início da página 15, a gente vai falar da preservação da cultura imaterial, né? Que isso foi também colocado na nossa Constituição em 1988, né? Que esse patrimônio imaterial, ele né, foi, assim, vamos dizer, oficializado enquanto patrimônio, não só, né, o patrimônio material, a cultura material, mas a cultura imaterial, né, que é abstrata. E também o tombamento desses bens materiais. Esse tombamento, essa intervenção é o Estado registrar a importância daquela cultura para a identidade de um povo. Então, um modo de fazer um alimento, uma comida, um modo vamos dizer assim, de comportamento, que podem ser considerados, né, danças, que são coisas, né, que a gente, até as pessoas precisam fazer, mas que eu não posso, né, pegar uma dança e mobilizar no museu. Não, é algo que as pessoas têm que fazer. Então, isso aí parte da cultura, e é uma cultura imaterial que também vai ser tombada, registrada, oficializada enquanto cultura daquela população. Houve até uma época uma polêmica, porque o Mato Grosso, se eu não me engano, o estado do Mato Grosso fez o tombamento de uma comida que é uma comida, né? Fez, né? É uma comida paraguaia, né? Então, essa comida paraguaia, ela foi considerada parte, né, do patrimônio, da cultura imaterial do Mato Grosso. Ah, mas isso é paraguaio. Sim, mas veio do Paraguai, mas aquilo se instituiu naquele estado, né? E faz parte dos modos de fazer, de viver, né, daquele povo ali do estado do Mato Grosso. Então, né, é possível, sim, né, se aquilo foi absorvido por aquela população e faz parte da identidade daquele grupo que está ali na fronteira com o Paraguai e parte da cultura paraguaia, veio parar no Brasil, e o Brasil, daquela região, marca aquilo como um patrimônio, né, cultural também daquele povo. Então, veja, a cultura não tem necessariamente muitas fronteiras, né? Então, esse como fazer esse alimento, se eu não me engano, foi a chipa paraguaia, né? Não me lembro bem o que foi agora, a sopa paraguaia, ou foi enfim, mas que aquilo faz parte, então, do patrimônio cultural do Brasil, da região ali do Mato Grosso, tá? Então, essa cultura imaterial, ela faz parte, assim, da preservação. E aí, pessoal, a gente precisa falar de alguns conceitos importantes que a gente não falou e que o texto de vocês no livro não traz, mas que quando a gente vai para as atividades ou para as questões, né, de cultura, né, que a gente encontra aí
nas provas de vestibulares, a gente precisa se apropriar desses conceitos. Claro, ano que vem vocês vão voltar em tudo isso, mas já está presente ali nas atividades, se vocês tentaram fazer as questões aqui de vestibular que tem no material de vocês, a gente precisa esclarecer alguns conceitos mais que permeiam também essa abordagem de cultura. Então, como a gente estava falando agora, olha, a cultura, né, paraguaia, ela adentrou o Brasil e começou a fazer parte da identidade lá do Mato Grosso, né? Então, que processo é esse cultural? É um processo de aculturação, né? Então, a gente não trouxe dois conceitos, né, que é importante, e eu vou falar para vocês que é o processo de aculturação e de endoculturação. Tá? Isso é bem fácil, vocês podem pôr no Google lá, já tem as definições, bem fácil de achar. Então, vocês vão ter que mexer com todas essas ferramentas para além, né, do que o material de vocês traz. Então, o que é um processo de aculturação? É quando, né, uma cultura, né, vamos dizer, a cultura paraguaia entra em contato com a cultura brasileira e uma interfere na outra. Tá? Então, você acaba absorvendo alguns traços da outra cultura. Foi o caso do Brasil. Ele absorveu alguns traços da cultura paraguaia. E aí cabe a gente ver, né, se no Paraguai, quais são as influências, né, do contato com as populações do Brasil, com a cultura brasileira, né, daquelas populações daquela região, que também eles podem ter absorvido algo. Então, esse processo de modificação cultural causado pelo contato com uma outra cultura é o processo de aculturação, tá? Aí existe um outro conceito, que é o conceito de endoculturação, né? Que endoculturação é um processo que todos nós passamos, que é o processo até que a gente de absorver a minha própria cultura, a cultura que eu tô inserido, né? Eu nasci numa cultura e a cada dia, em todo momento que eu me desenvolvo, que eu aprendo uma coisa nova, eu estou sofrendo um processo de endoculturação. Então, endo é dentro da cultura. A culturação são fora, né? Contato com uma cultura diferente. E endoculturação é dentro. Então, eu estou ali sempre aprendendo. Então, vocês estão sempre aprendendo, né? Na vida adulta, todo momento a gente está aprendendo, né, hábitos, comportamentos, né, ideias, modos de fazer, né, que fazem parte da nossa cultura. Dos que fazem parte da nossa cultura, em que a gente vive, endoculturação. Dos que fazem parte do contato com a outra cultura, que também né, mas aí é um processo mais coletivo, a gente está falando de um processo de aculturação. Então, é importante saber separar essas duas coisas. Tudo bem, então? Aí, seguindo aqui, tem mais uma coisa que eu gostaria de falar para vocês, que é o processo aqui, né? Um outro termo usado para a cultura, que é subcultura, né? Por dedução, vocês podem conseguir entender o que vem a ser uma subcultura, tá? Então, veja, a subcultura, ela é parte de uma cultura maior, tá? Então, é uma parte dessa cultura maior. Nós falamos de traços culturais, um traço específico da cultura, e complexos culturais, que são um conjunto, né, complexo, né, de comportamentos, ações, significado, simbologia, que faz parte de uma cultura, né? É um aspecto da cultura mais maior que um traço apenas. E a subcultura? São culturas, né, que estão presentes, né, são comportamentos, hábitos que estão presentes ali junto com a cultura maior, né? Então, como é que a gente pode definir subcultura? Conjunto, né, de particularidades culturais, né, ou subdivisões da cultura dominante. Uhum. Essa subcultura, ela é diferente, né? Vamos dizer assim, é considerado como se fosse algo diferente da cultura dominante, né? Ela é diferente, porém, ela é oposta, né? Mas ela convive com a cultura dominante. Então, vamos pensar assim, né? Nós vivemos uma cultura, né, uma sociedade que predomina, né, a nossa cultura, a moral é cristã, certo?
Mas nós temos outras culturas que permeiam essa cultura maior, que estão ali, que são diferentes na nossa, né, diferentes da moral cristã? Nós temos outros espaços culturais, né, que não são da moral cristã, que predomina um outro tipo de moralidade, é diferente, se opõe à moral cristã, mas não convivem no mesmo espaço, não é parte da cultura dominante, é uma parte menor. Então a gente pode pensar nas outras religiões, né, nos outros valores morais, como na Umbanda, no Candomblé, em outros, né, vamos dizer, grupos, né, que vão pensar aí, por exemplo, falando no aspecto da moralidade, vão pensar essa relação com o divino, com o sagrado, ou a relação mesmo com os valores éticos, que são determinados pela cultura cristã, por exemplo, né, do catolicismo, da Igreja Católica, e a gente pode pensar também, né, esses aspectos relacionados aí a um outro universo de valores, que dados por outras concepções morais. Até se a gente fosse falar da cultura acadêmica, né, vamos pensar, né, filosófica, a gente poderia falar, né, num outro conjunto de valores, até dentro da filosofia, vários conjuntos de valores. Mas o que predomina naquela sociedade? Que cultura é aquela? Né? Então, é a subcultura. Coexiste com a cultura dominante, né, não se opõe de forma a querer, né, enfrentar essa cultura dominante. Quem é que se opõe de forma a enfrentar a cultura dominante? A contracultura, que foi um conceito que a gente já viu também aí, né, na semana passada, tá bem? A gente falou de contracultura, né? Foi um dos conceitos importantes. E aí, se a gente abrir aqui o nosso livro, na página 18, né, vocês vão ver aqui na página 18, que nós temos aqui uma síntese de todos os temas trabalhados aqui, tá? Na nossa aula. São muitos conceitos. Então é importante vocês revisarem isso. Parece uma aula simples, né? Tá mais próximo do nosso dia a dia, mas são muitos conceitos, reflexões que a gente pode fazer com base nessa concepção de pensar a cultura, de pensar os valores, né? De pensar os significados das coisas, a interação entre grupos dentro de uma sociedade, de uma própria cultura, né? Ou a interação de culturas diferentes. Então, todo esse universo que evocam também, né, podem levar a reflexões sobre a questão do preconceito, dos estereótipos, do bullying, né? Então, de você impor a sua moralidade para os seus valores para um outro que tem referências de valores diferentes, né? Então eu desconsidero o outro, eu posso inferiorizar. Então, uma série de detalhes muito importantes nessa reflexão sobre cultura, tá? Então tá aqui, depois vocês dão uma olhada nessa página 18 para manter fresco, né, tudo que a gente andou falando aqui. E aí eu gostaria, né, de comentar com vocês nesses minutinhos que faltam aí para nossa aula encerrar, né, que é a leitura extra que tem na página 17. Tá? É bem interessante porque ela traz um trecho de um livro clássico do Brasil, que é o livro do Sérgio Buarque de Holanda, né? Vamos dizer assim, um sociólogo brasileiro, né? Que vai falar das raízes do Brasil. E esse trecho do livro dele vai falar sobre uma característica que vem sendo desenvolvida, né? Vocês vão estudar isso no ano que vem, né? Quando a gente vai falar da sociologia brasileira, com mais detalhes, mas aqui ele já dá, né, um ensejo, vamos dizer assim, uma palhinha pra gente, um pouco da constituição cultural, né, da identidade que esses intelectuais fizeram da cultura brasileira. Então, o Brasil, como um país novo, colonizado, ficou independente, né? Veio o período do Império, que foi ali, né? O primeiro Império do Brasil, a gente foi governado por um português, né? Que era o filho de Dom João VI, Dom Pedro I. E aí fica qual é a nossa identidade, quem somos nós, né? Diferente de Portugal, somos enfim. Né? Aí a gente tem lá o Segundo Império, que já é o filho, né? Do Dom Pedro I,
até que a gente chega na República, enfim, como que se dá a construção da sociedade brasileira? O que é essa sociedade brasileira, né? Então ali muitos sociólogos vão colocar sua posição sobre essa construção desses primórdios, né? Dessas relações sociais, né? Do que vem a ser esse Brasil. Uma das coisas e questionadas pelo Sérgio Buarque de Holanda é a ideia do homem cordial, né? Que o brasileiro seria aí efetivamente um homem cordial, né? Educado, carinhoso, amoroso com as pessoas, né? Então, esse homem cordial, essa cordialidade brasileira foi uma coisa muito explorada, né? Como a questão da identidade. E o texto do Sérgio Buarque de Holanda realmente faz uma crítica a essa concepção de homem cordial, questiona isso, será mesmo? Né? O brasileiro tem traços, né, vamos dizer assim, né, mal educados, grosseiros e tudo mais. E aí esse homem cordial, ele vai questionar no final ali, fazer uma colocação que muitas vezes tem a ver com a questão de você, portuguesa, né, de você querer que alguém seja o seu freguês, no sentido de, né, ser o seu cliente, se a gente for falar na linguagem hoje, e você tornar o seu cliente amigo, mas nada mais do que um interesse econômico e tudo mais. Mas eu gostaria de trazer uma coisa que a Thaís sempre pede para mim, que é a coisa do Nietzsche, né? Hein, Thaís? Aqui, né, na página 17, onde tem essa leitura extra, no final da primeira coluna, o Sérgio Buarque de Holanda, ele vai usar uma citação do Nietzsche, né, para se referir, para fazer essa crítica ao homem cordial. Ele vai colocar assim, será que essa condição, esse tipo humano, né, ele tem a ver com o que Nietzsche disse? Nietzsche disse o seguinte, vou ler para vocês, nesses últimos minutinhos que nos resta. Vosso mau amor de vós mesmos vos faz do isolamento um cativeiro, né? Então, o que Nietzsche tá... E aí isso se aplica bem ao nosso momento hoje, né, de isolamento, né? O Nietzsche fala sobre isso, por isso que é um tema muito atual, né? Então, o vosso mau amor. Então, será que, né, essa condição do homem não gostar da convivência consigo mesmo, né? Do silêncio, da reflexão, da introspecção, faz com que esse homem brasileiro seja o tempo inteiro extrovertido e fale o tempo inteiro, né? E fique falando das suas coisas para ele não se deparar consigo mesmo, né? Então, assim, esse é o Nietzsche, que o Sérgio Buarque de Holanda cita para tentar falar de uma característica do povo brasileiro que se exalta, que é essa coisa de ficar interagindo, sempre interagindo com o outro, falando das suas intimidades, para não enfrentar as suas próprias intimidades, para não enfrentar o contato consigo mesmo, né? E aí isso é pertinente, né? A gente pensar nesse momento de isolamento que a gente está vivendo, o quanto que isso reflete a nossa relação conosco mesmos. Então, assim, eu gosto de estar comigo, né? Se eu não gosto de enfrentar essas minhas reflexões, as minhas angústias, a noção de que eu sou muito pequeno diante desse universo, várias questões, né, relacionadas a esse conhecimento sobre si, sobre o nosso lugar no mundo, né? Então, essa mal relação que a gente tem com essas reflexões, será que não é isso que, de fato, né, faz desse isolamento uma prisão? Né? Me deixa angustiado, mais angustiado, porque essa angústia vem dessa dificuldade de eu lidar comigo, é uma angústia de lidar comigo mesmo? Então, é bem interessante. Ouviu, Thaís? Aqui, né, que ele traz do Nietzsche. Se quiser, você lê com calma aqui e você... então, faz essa reflexão e já dá uma adentrada ali no pensamento nietzschiano, que é muito atual e que a gente vai estudar com mais detalhes ano que vem. Tudo bem, gente? Deu o nosso horário?